Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da HTML. Meu nome é Marcos Dias. Nesta aula aqui, nós estaremos trabalhando com tabelas. Note que eu já criei aqui a estrutura básica, né, em HTML, onde eu dei o título do meu site aqui de tabela. Já salvei lá .html, já está aparecendo o título aqui em cima da tabela. E o corpo da minha página aqui está em branco, porque eu não coloquei nada dentro do body aqui. Bom, vamos entender um pouco sobre o conceito de tabela, né? Por exemplo, no Excel, se eu abrir o Excel aqui, a gente observa que o Excel é exatamente uma tabela, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho as células, né? Eu tenho as colunas, eu tenho as linhas. Então note que quanto mais colunas eu tenho, quanto mais linhas eu tenho, claro, naturalmente, que eu vou ter mais células. E esse é o conceito básico para você criar uma tabela dentro do HTML. Para que serve uma tabela em HTML? Bom, serve para várias coisas. A principal delas, eu diria, que é a estrutura do seu site. Tá? A gente vai ver lá para frente ainda em HTML5 que muda algumas coisas. Mas a tabela é importante que você entenda como se trabalha com ela. Tá ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela aqui. O comando para mim criar uma tabela é esse aqui. Opa, desculpa aqui. Aqui. Isso quer dizer que eu tenho uma tabela, né? Esse é o comando para uma tabela. Eu posso até fechar lá embaixo já. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Só que dentro de cada tabela eu tenho células, eu tenho linhas, eu tenho colunas. Então eu poderia dizer o quê? Eu vou abrir um outro comando aqui e esse comando representa uma linha. Você é obrigado a colocar a linha? É obrigado, tá? Então abri a tabela, coloquei uma linha. A linha é o TR, ok? E agora dentro dessa linha eu posso criar uma coluna, né? Então dentro dessa linha vai ter o quê? Vai ter uma coluna, então TD. Então TR é de linha, TD é de coluna. E sempre o TR vai vir antes do TD, ok? Então, por exemplo, vou colocar aqui o número 1 e vou fechar ali o TD. Olha só. E eu vou fechar o TR também. Vou dar um Ctrl S aqui. Vou vir aqui e vou atualizar minha página. E note que apareceu um 1 bem pequenininho ali. Muito bem? Legal, né? Bom, mas eu também quero colocar bordas nisso aqui. Como é que eu faço? Dentro do comando da tabela, eu vou entrar aqui dentro e vou colocar border. Então eu vou colocar aqui border 2, né? É a espessura da minha borda. Vou dar o Ctrl S nisso aqui. Vou dar salvar. Tá lá, ó. A espessura da minha borda 2. Quero colocar também uma cor aqui. O que eu vou fazer? Então, border color, tudo junto. Olha só. Vou colocar uma corzinha aqui. Onde está? Ctrl S, salvei. Olha lá, ó. Dei uma corzinha. Bacana. Legal, né? E por aí vai. Só que nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu tenho aqui número 1. Então eu tenho uma coluna. Se eu quisesse outra coluna aqui, o que eu faria? Abriria outro TD aqui, colocaria o número 2, por exemplo, né? E fecharia o TD. Note que dentro da mesma linha, eu coloquei dentro da mesma linha, porque o TR está aqui e o TR está aqui, né? Então dentro dessa linha eu coloquei o quê? Duas colunas, né? Com o número 1 e o número 2. Se eu for lá agora visualizar, olha lá, ó, número 1 e número 2. Ah, mas se eu quisesse o 2 embaixo, então eu teria que criar uma outra linha, né? Esse é o conceito. Então, por exemplo, aqui, vou apagar isso aqui. O TR foi fechado aqui. Deixa eu abrir um outro TR aqui. Opa. Vou abrir um outro TD, né? Abri uma outra linha, uma outra coluna, coloquei o número 2, vou fechar minha coluna. E agora eu vou fechar a minha linha.
Ctrl S. Se eu for no F5, olha só. Interessante. Então, esse é o conceito de tabelas, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma linha. Dentro dessa linha eu posso ter quantas colunas eu quiser, né? E dentro da minha tabela eu posso ter várias linhas, né? Então, dentro dessa linha eu coloquei uma coluna, dentro dessa outra linha eu coloquei outra coluna. Se eu quisesse colocar outra coluna aqui dentro, eu poderia também assim por diante. Beleza? Bom, esse é o conceito de tabela, galera. Próxima aula aí, eu vou estar criando com vocês aí uma espécie de um tabuleiro de xadrez, tá? Nossa próxima aula aí. E espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida aí, deixa um comentário, terei o prazer em responder. Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.